clareou, nasceu um amor de mansinho. Lá onde clareou, nasceu um amor. Eu fui gerado entre rios, gestado entre rios, mas na ocasião do parto era cesariana e não tinha como ser feito aqui. Então me levaram correndo para Belo Horizonte, lá eu nasci. Na mesma hora nasci, na mesma hora colocaram num táxi, trouxeram para aqui, aquele tapa que dá no bumbum da gente para fazer foi dado aqui em Entre Rios, então com certeza eu sou de Entre Rios. De pequeno, que a minha mãe sempre gostou muito de música, cantava no coral da igreja, ainda canta até hoje. Meu pai era da banda de música, tinha assim, discos em casa, e mesmo o nosso vizinho de frente, o Murilo do Xixi, ele tinha lá uma vitrola daquelas antigas, na época moderna, com muitos discos, então ele colocava tocando músicas, boleros, tangos, então tudo isso, a parte sacra da minha mãe, a parte mais de banda com meu pai, e a parte de música popular, no caso os boleros, tangos, assim, com um vizinho de frente que eu ficava ouvindo isso constantemente. Quanto a compor, começou já mais tarde, já não tão na infância, talvez na adolescência, quando eu estava estudando em Mariana. Então, a gente tinha aulas de música, e a gente começava, assim, eu vi que assim, poderia escrever alguma coisa bonita, tipo uma oração em forma musical. Então comecei a dar assim, as primeiras passos em composição nessa parte. Primeiro, eu acredito que todas as pessoas, nascem assim com a capacidade de compor o que elas sentem. Só que ao longo da vida, ou ela vai desenvolvendo esse dom, ou vai atrofiando, vai inibindo isso nela. Quando qualquer pessoa vê alguma coisa e sente aquilo, tem alguma sensibilidade em relação ao que viu, ou tomou conhecimento, ela tem que primeiro saber passar esse pensamento em palavras, de uma forma correta. Nisso aí, as escolas são importantes, os professores poderem ensinar isso para a gente. E depois a pessoa, ela não ir inibindo isso ao longo da vida, ela tem que primeiro não ter medo nem vergonha assim, de como ela está se expressando. O meu método de compor, não sei se poderia ser chamado de método, porque tem uma parte que é assim, instintiva, natural. Assim, ocorre de 3 maneiras. Acontece, mas sempre baseado nisso. Com todo mundo, comigo, com qualquer pessoa, acontecem fatos. Então, os que acontecem comigo ou com pessoas com as quais eu tenho contato, quando eles são assim, marcantes de alguma forma para mim, assim, automaticamente eu crio uma frase, ou musical, ou uma frase de palavras referente a esse fato. E daí aí aparecem as 3 formas. Tem vezes em que eu faço primeiro a melodia e depois encaixo uma letra nela. Tem vezes que faço uma letra e coloco melodia. E ocorre vezes em que as duas acontecem ao mesmo tempo. Eu sofri a maior influência que eu admiro muito é o Caetano Veloso. Desde a época de Alegria, dos festivais, depois London, quando foi deportado, até as composições atuais do Caetano, assim, me influenciam bastante. A primeira mulher que eu conheci, biblicamente falando, eu era muito novinho nessa época, 15 anos, 16, e ela me fez cometer 2 erros. A consequência foi sobre mim mesmo. O primeiro deles foi que ela disse que eu era o melhor amante que ela tinha conhecido.
Um absurdo. Eu tinha 16 anos, uma mulher experiente falou um negócio assim, eu acreditei. Olha você que burrice. Mas aí quem levou tinta fui eu mesmo. Agora, o segundo erro foi mais grave, porque a consequência dele foi sobre ela. Ela me pedia para levar para ela uma rosa amarela. E eu, assim, por preconceito, coisa idiota, mas se bem que eu me desculpo, porque eu era muito criança. Mas, na ocasião, eu não fiz. Mulher sensível como qualquer outra, e eu não pude atender essa carência dela, tão simples de eu fazer. Só que tempos depois, muitos anos depois mesmo, eu estava vindo para Entre Rios, vindo de Belo Horizonte, num ônibus de São João. E na minha frente, no ônibus, na poltrona da frente, tinha duas mulheres. Deram sinal para descer. Aí uma desceu na frente e a outra ficou um pouco para trás. Aí a que tinha descido gritou para a que estava dentro do ônibus: ô Beatriz, traz para mim minhas rosas amarelas, porque eu esqueci elas lá em cima. Foi uma coincidência que a mulher que eu havia comentado anteriormente tinha como nome de guerra lá Beatriz, o mesmo desta. Evidentemente não era a mesma, mas era coincidência também com as rosas amarelas. Então eu peguei e fiz uma música, que é essa que o Tuca canta, que fala assim: a rosa amarela que você me pedia, hoje eu te oferto nessa poesia. No passado de uma atriz, a rosa amarela que você me pedia, hoje lhe oferto